Lá em Provérbios 22, 29, está escrito o seguinte: vês um homem diligente em seu trabalho, ele será posto entre os reis. Isso é muito interessante, né? Porque hoje as pessoas elas têm esquecido esse conceito de diligência. O que basicamente é diligência? Diligência é a sua perícia. É quando você chega em um determinado ponto de maestria. É quando você desenvolve uma maestria naquilo que você faz. Né? As pessoas elas querem crescer, elas querem ganhar mais, mas aonde está a habilidade, onde está a perícia, porque a perícia, a sua perícia, vai servir a alguém, vai gerar valor para alguém. E se você não conseguir dar o seu melhor, se você não conseguir implementar o seu melhor, você não vai conseguir entregar o melhor para aquela pessoa a qual você vai servir. A vida de um ser humano de sucesso é a serventia. Eu tenho observado muito isso e é a grande realidade. Nós somos serviçais e a partir do momento que nós servimos, dando o nosso melhor, nós crescemos. Então é por isso que um homem diligente no que faz, ele vai ser posto entre os reis. Exatamente porque ele faz o seu melhor. Porque ele faz da melhor forma, ele trabalha de uma forma inteligente, ele não trabalha muito. Observe que não é o homem que trabalha muito, mas sim o homem que trabalha inteligente. Quem é o cara que trabalha inteligente? Ele não desperdiça recursos, ele sabe empregar os seus recursos. Ele trabalha com velocidade, ele trabalha com prazos, ele entrega tudo que ele tem que fazer no momento certo. Ele não é falho quanto aos prazos. É aquele cara que ele sabe manobrar pessoas, ele sabe alocar as pessoas nos lugares certos, porque não adianta, né, você ter milhões de ferramentas, mas não adianta você estar utilizando a lixa de pé para escovar os seus dentes. Né? Você tem que escovar os seus dentes com a sua escova. Então isso é saber utilizar recursos. Você é saber para que serve aquele recurso e aonde você pode empregar aquele recurso para que ele dê o melhor desempenho e assim o trabalho seja concluído da melhor forma. Então você está sabendo, por exemplo, se você tem uma empresa, você está sabendo alocar as pessoas, você está pondo as pessoas no lugares certos, você está observando a qualidade dessas pessoas, isso é muito importante. Né? E quais são os seus talentos, por exemplo? Eles vão falar muito sobre a sua diligência. A partir do momento que você emprega os seus talentos no lugar certo, você desenvolve os seus talentos e desenvolve aquele projeto. Então é muito importante que a gente busque essa questão de diligência. E a diligência, ela é gerada, ela é aumentada, aperfeiçoada no dia a dia. É aquela história do estou afiando meu machado, né? Tinha aquela velha história do discípulo e do mestre e eles foram competir. O discípulo em determinado momento achou que era melhor que o mestre e chamou o mestre para uma competição de quem cortava mais árvore, e aí o discípulo achou, né, que vou ganhar, essa aqui já tá ganha, e aí ele saiu que nem um louco, o mestre aceitou o desafio, ele saiu que nem louco para cortar a árvore, e quando ele olhava para o mestre, ele viu o mestre sentado e ele sorria. Ai, o cara tá sentado, você tá maluco, eu tô cortando árvore que nem um bicho aqui, certamente eu vou ganhar. Só que no final do teste, o mestre ele tinha mais árvores cortadas do que o discípulo, e o discípulo ficou louco, né? Poxa, como é que o mestre tem mais árvores cortadas do que eu? Se eu olhava para o lado, eu vi o mestre lá sentado, descansando. E então ele perguntou: mestre, peraí, o que o senhor fez? Porque sempre quando eu olhava para cá, o senhor estava sentado, o senhor estava descansando, o senhor não estava cortando, enquanto eu estava trabalhando muito. E o mestre: não, eu não estava descansando, eu estava afiando o meu
machado. Ele estava trabalhando de forma inteligente, ele estava aprimorando a ferramenta para que ela tivesse o melhor desempenho. E isso é muito importante. Você desempenha a função de uma ferramenta em um determinado lugar, em um determinado projeto, né? E você tem que estar afiado para que você sirva da melhor forma. E o que te afia são as habilidades, são os conhecimentos que você tem buscado adquirir. O conhecimento ele te desenvolve, as habilidades também, e isso te traz a diligência, que vai te trazer mais resultados na sua vida. Então, se você buscar ser diligente, primeira coisa, você vai eliminar a concorrência, qualquer uma. Porque se você, por exemplo, né, uma empresa que é extremamente diligente, ela vai entregar o melhor para o cliente. E o cliente não vai pensar duas vezes em buscar aquela empresa para resolver o problema dele, né? E assim a concorrência fica lá, né? A concorrência ela não participa, porque o cliente ele está buscando quem vai trazer eficácia para a solução, né? Que vai trazer uma solução eficaz para o problema dele. Então, a partir do momento que você ter essa capacidade de trazer soluções eficazes para o âmbito que você se encontra ou para o mundo, você vai obter essa diligência e certamente vai obter muito mais resultados naquilo que você está fazendo. Então, siga esse conselho de Salomão, seja diligente. Tem outros três versículos bem interessantes. O diligente será soberano enquanto os negligentes se tornarão escravos. Provérbios 12, 24. A alma dos diligentes é saciada. Provérbios 13, 4. Fortuna apressada diminui. Quem ajunta pouco a pouco enriquece. Então tem esses três versículos que eu achei muito interessante. E o diligente será soberano enquanto os negligentes se tornarão escravos. Realmente, um negligente ele não cresce porque ele não tem efetividade. Diferente dos diligentes que trazem efetividade para o que fazem. A alma dos diligentes é saciada porque diligente é realizador. Ele consegue realizar e isso sacia a alma do diligente. Fortuna apressada diminui. Quem ajunta, pouco a pouco, enriquece. A gente olha para isso, né, e vê, pô, mas Eric, isso não tem nada a ver com diligência, e é aí que você se engana. Isso aqui tem muito a ver com diligência, porque diligência também é inteligência financeira. O cara que ele é inteligente, na verdade, a diligência ela é um catal de inteligências. Então, quando você possui inteligências nas áreas como inteligência emocional, inteligência financeira, inclusive a inteligência bíblica, né, que é uma inteligência onde nós temos a capacidade de implementar a palavra de Deus, que é muito rica em conhecimento e nos ajuda aí a buscar caminhos muito melhores para as nossas vidas. Então, quando a gente tem essa inteligência de ajuntar pouco a pouco, né, quem ajunta pouco a pouco enriquece. Então, quando nós vamos juntando, por exemplo, os nossos recursos, né, recursos monetários, recursos financeiros, pouco a pouco a gente vai enriquecendo porque a gente tem o hábito de poupar. É claro que isso tem que vir acompanhado com o hábito de investir, mas isso vai ser história para um outro vídeo. Então, a ideia central é essa: seja diligente naquilo que você faz.